Eu sou Renata Castro, advogada de imigração. Seja bem-vindo ao programa Conexão Imigração USA dessa semana. Eu que sou advogada de imigração, atuante e representando indivíduos imigrantes como eu e você, que moram nos Estados Unidos e que desejam permanecer legalmente no país, ou que estão fora dos Estados Unidos, mas que têm aquele sonho de morar aqui. Esse programa visa te trazer informação, entretenimento e, quem sabe, uma solução para que você e a sua família possam morar legalmente aqui na terra do Tio Sam. Toda semana eu abordo questões imigratórias, programas, opções imigratórias e também dúvidas do público. Ou seja, se você que está nos assistindo tem um questionamento e quer mandar essa pergunta para que a gente responda aqui no programa da semana, basta você acessar as nossas redes sociais e mandar o seu questionamento. O programa vai abordar informações que eu tenho certeza que serão de seu interesse ou, no mínimo, de sua curiosidade. Essa é a particularidade do ramo do direito imigratório que eu considero fascinante. É que, no final das contas, o direito, que parece algo tão isolado e tão estéril, sério, quando a gente fala de imigração, ele nada mais é que uma abordagem de buscar uma solução legal para viabilizar um sonho. Seja para um empreendedor, para uma mãe de família, para uma pessoa que veio para os Estados Unidos enganada, ludibriada, que o sonho americano se tornou um pesadelo. E hoje eu vou abordar um assunto que acontece, infelizmente, com muito mais frequência do que se imagina. Milhares de brasileiros anualmente são vítimas de tráfico humano para os Estados Unidos e desconhecem a sua condição de vítima e, mais importante, desconhecem as possibilidades imigratórias que podem estar disponíveis para essas pessoas e que podem mudar o rumo dessa história aqui nos Estados Unidos. Eu vou falar brevemente do que é a questão, o que é tráfico humano, e eu tenho certeza que você que está me assistindo, se você está nos Estados Unidos, você vai conectar essa situação com pelo menos um brasileiro ou brasileira que você conhece que se encontra fora de status. Inclusive, eu como advogada acredito e estimo, baseado nos milhares de atendimentos que eu já conduzi na minha carreira, que de cada 10 brasileiros fora de status nos Estados Unidos, no mínimo 4 deles são ou foram vítimas de tráfico humano. Quando a gente fala de brasileiros que vieram pela fronteira, o número é ainda maior. De cada 10 brasileiros que entraram pela fronteira, 7 foram vítimas de tráfico humano. Então, o que é tráfico humano? Tráfico humano é quando um indivíduo é induzido, coagido, forçado a vir para os Estados Unidos ou a permanecer nos Estados Unidos para o benefício comercial ou sexual de outro. E quando esse indivíduo sofreu de forma extrema, e eu quero que você se lembre desse fator do forma extrema, porque muita gente desconhece o que é extremo aos olhos da lei e que o retorno dessa pessoa para o seu país de origem causaria uma grande dificuldade. Então, eu vou abordar alguns cenários e falar de algumas perguntas que são apresentadas para a gente no curso de representação de várias vítimas de tráfico humano, mas eu quero dizer algo antes de entrar nessas perguntas. Ser vítima de tráfico humano é mais comum do que se imagina. Muita gente acha que para ser vítima de tráfico humano você precisa ser algemado, colocado em cárcere privado, e nem sempre é assim. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dos cenários mais comuns de brasileiros que são vítimas de tráfico humano. E, inclusive, que eu já representei e que nós podemos ter um resultado imigratório satisfatório. O que quer dizer isso? Essa pessoa saiu da ilegalidade e acabou se tornando legal nos Estados Unidos em virtude dessa vitimização. O mais comum são brasileiras que vêm para os Estados Unidos com visto de doméstica e que o empregador raramente cumpre com as obrigações contratuais.
Porque quando você pede um visto de doméstica lá no Brasil, para trazer uma profissional para prestar serviços domésticos, uma ou um profissional, porque pode ser um homem ou uma mulher, a lei americana requer que você cumpra com todos os critérios de lei trabalhista que são dos Estados Unidos. Você tem que pagar o valor em contrato, você tem que pagar a hora extra, você tem que respeitar todas as outras limitações contratuais. E com muita frequência o que a gente vê são homens e mulheres que vêm para os Estados Unidos com o visto de doméstico, de trabalhador doméstico, e que têm os seus direitos violados. Eu já vi casos de brasileiras que dormiam em garagens, trabalhavam 18 horas por dia, que o patrão obrigava essa pessoa a pagar a sua passagem de volta ao Brasil para a renovação do visto, sendo que em contrato aquela passagem era de responsabilidade do empregador. Inclusive, o primeiro caso de tráfico humano que eu representei, uma vítima, ela já estava nos Estados Unidos há 23 anos fora de status. Imagina, desconhecia completamente os seus direitos. E o que mais acontece para a vítima de tráfico humano? É que ela acha que ela não tem direitos, ela acha que ela não tem evidências para provar a sua condição de vitimizada. E que o que eles acabam não sabendo é que a chave que abre as oportunidades legais de legalização imigratória aqui nesse país, para essas vítimas, está contida na ferramenta legal mais importante em um processo imigratório desse cunho. E sabe qual é? É o testemunho dessa vítima. O traficante humano não vai deixar um bilhete, uma evidência, um rastro, até bem porque, na covardia dos seus atos, ele ou ela sabem que estão cometendo uma violação legal nos Estados Unidos. Então a gente falou aqui do caso da doméstica que veio com um visto e que foi vítima de tráfico humano porque não teve os seus direitos trabalhistas respeitados, mas infelizmente, essa triste e deplorável situação de tráfico humano não é exclusiva de indivíduos que vieram para os Estados Unidos já com um visto de trabalho. A situação, a circunstância de tráfico humano mais comum é a de brasileiros ou brasileiras que vêm pela fronteira com o auxílio de coiotes, que nada mais são do que organizações criminosas dedicadas a uma atividade ilegal de transporte de pessoas para os Estados Unidos. Essas pessoas que vêm com o objetivo de realizar um sonho, de trabalhar aqui na terra do tio Sam, acabam sendo sequestradas por esses coiotes. E como que isso funciona? A pessoa vem do Brasil até o México com um acordo de pagar um valor, $10.000 para esse coiote. Só que no momento que essa travessia é feita e eles chegam no Texas, no Arizona, na Califórnia, o coiote fala, não, para eu te liberar eu preciso de mais $10.000, senão você vai pagar com a sua vida. A partir daí, essa pessoa que era cúmplice de um crime acabou se tornando o quê? Ela acabou se tornando uma vítima de sequestro. E no âmbito do tráfico humano, isso é sim uma situação qualificadora para buscar uma documentação. Então, para você que veio pela fronteira, que foi vítima de sequestro, que o coiote te abandonou na fronteira, esse é um outro cenário muito comum. E o mais triste de todos, que são os homens e mulheres que são vítimas de abuso sexual na fronteira, foram vítimas de tráfico humano e desconhecem a possibilidade de se legalizar. Você tem direitos, mesmo que você tenha entrado pela fronteira e tenha um processo perante um juiz, se você está em defesa de deportação ou já tem uma ordem de deportação. É claro que o seu processo vai ser tramitado em situações que são peculiares à circunstância específica sob a qual você foi traficado para os Estados Unidos. E aí o que a vítima acaba falando? Mas eu não tenho prova. Quem vai acreditar em mim? Fui eu que busquei o coiote. E isso daí é um pensamento que faz com que você não busque os seus direitos. Porque os Estados Unidos, por incrível que pareça, é o destino número 1 de vítimas de tráfico humano. Tanto para serviço comercial, e na maioria das vezes a gente acha que tráfico humano é só aquele que vai fazer trabalho escravo ou que vai estar no porão de um navio. E não é isso. Se você vem para os Estados Unidos com uma dívida
pré-estabelecida e que você precisa trabalhar para pagar aquela dívida, você é vítima de tráfico humano e não sabe. Se você veio para os Estados Unidos e um namorado te convidou para vir para os Estados Unidos, pagou as suas despesas para que você chegasse aos Estados Unidos e agora nos Estados Unidos ele fala, agora você tem que me pagar porque eu te dei um benefício, e esse pagamento seria por meio de performance, de atos, né, sexuais, ou de pagamento mesmo, de extorsão ou de ameaças, você é vítima de tráfico humano e pode se legalizar e não sabe. E por que é tão difícil identificar as vítimas? É porque nem elas se identificam. Eu pessoalmente já representei pessoas que foram traficadas por várias entidades religiosas, por familiares. Essa pessoa foi trazida para os Estados Unidos com uma promessa de trabalho e chegando aqui, um familiar falou, não, aqui nos Estados Unidos, quando a gente chega, tem que aprender o trabalho, tem que aprender a vida de imigrante. E a lei não reconhece em nenhum momento, documentado ou indocumentado, a possibilidade de trabalho sem receber. Então, para você que está assistindo esse programa, imagine quantos brasileiros você conhece que não passam ou passaram por essa situação e desconhecem a possibilidade de se legalizar. E é por isso que hoje esse programa é dedicado a encontrar o maior número de vítimas e que elas tenham acesso a essas informações. Vítimas com frequência me perguntam, né, nas várias consultas, nos atendimentos, nas representações legais que a gente faz no meu curso de atuação como advogada, como vou provar que sou vítima? Seu testemunho, uma avaliação forense psicológica feita por uma especialista, uma denúncia policial, que nem sempre chega a uma investigação, mas que acaba demonstrando para o governo que você, de fato, está falando a verdade pelo seu comportamento, pela sua idoneidade. Para você que foi vítima de tráfico humano por sequestro, pagamento de valores adicionais, testemunho de pessoas envolvidas, mas o mais importante é que se você foi vítima de tráfico humano, não importa quando, desde que você não tenha saído dos Estados Unidos. Então, se você foi vítima de tráfico humano porque um coiote te sequestrou em 1999 e hoje estamos em 2024, saiba que essa condição de traficado continua, perdura, desde que você não tenha saído dos Estados Unidos. Não tenha medo. Na maioria das vezes, a vítima de tráfico humano confessa para mim, como advogada, pela primeira vez que ela foi vítima de violência sexual ou que houve uma tentativa. Quantas mães brasileiras tiveram suas filhas ou filhos ameaçados de violência física ou sexual na fronteira e vivem com medo imigratório porque desconhecem que esses sofrimentos inenarráveis podem abrir a porta para uma possibilidade de segurança imigratória. Até bem porque esses coiotes ameaçam as pessoas no Brasil, porque não tem medo, né? Por um ambiente de impunidade. Então, para você que assistiu o programa Conexão Imigração dessa semana, eu quero saber de você quais são as dúvidas relacionadas não só ao visto T, mas a outros programas imigratórios aqui nos Estados Unidos. Se você não conhecia o visto T, olha quanta informação foi compartilhada com você. Compartilhe as informações que são compartilhadas aqui no Conexão Imigração USA. Convide mais amigos brasileiros ou outras pessoas que falam português para assistir esse programa, porque o objetivo é informar e mudar vidas. Toda semana, eu, Renata Castro, e você temos um encontro marcado aqui no Conexão Imigração USA. Até o próximo!